Eu sei que você sabe quem são esses escritores brasileiros que são referências na literatura e na escrita, e que passaram por mim e me influenciaram como leitor e escritor. Quer saber quem são? Assista esse vídeo até o final. Que vídeo difícil! Quem assistiu o vídeo anterior viu que eu falei sobre Stephen King e sua obra Sobre a Escrita, que ele passa algumas dicas e que é interessante para a gente que está escrevendo e que quer escrever uma história, mas é óbvio que vários escritores brasileiros também me influenciaram a repensar e a analisar melhor como escrever uma história, principalmente na época da escola, ensino fundamental e médio, que a gente acaba pegando essas histórias de grandes escritores brasileiros e ao pegar essas histórias eu comecei a refletir sobre como alguém havia parado para sentar e para escrever aquelas histórias. E eu falo isso também em outros vídeos que eu já postei aqui. Então eles também foram transformando a forma como eu contava e conto as minhas histórias. Eu falei que é difícil fazer esse vídeo porque são vários escritores e o espaço aqui é pequeno para tantos que a gente levaria horas falando sobre eles, mas eu vou trazer alguns para servir como provocação e inspiração para a gente ler ou reler essas histórias e ajudar de alguma forma a construir as nossas próprias histórias. Assim como no teatro, cada apresentação é sempre diferente da outra, por mais que seja a mesma peça, a cada apresentação é diferente porque o público é outro, a energia é outra. Então eu acredito também que no livro, né, e assim, tenho certeza que a cada leitura a gente acaba vendo a história de uma maneira diferente, né, porque a nossa visão de mundo vai mudando e a cada vez que a gente pega para ler e reler essas histórias, elas vão abrindo a nossa mentalidade e a gente vai percebendo coisas que talvez antes a gente não tinha percebido. Então é muito legal voltar e reler sempre esses grandes escritores brasileiros. A maioria dos escritores e obras que eu vou trazer são considerados clássicos, mas eu também vou trazer alguns atuais. Porque além de escrever muito, a gente vai precisar ler muito. Então bora ler e reler todos esses autores, porque quanto mais a gente vai lendo, melhor a gente vai na prática, na escrita, a gente vai conseguindo alinhar e melhorar cada vez mais a forma como a gente conta nossas histórias. Ah, eu também tenho algumas histórias publicadas na Amazon. Vou deixar o link aqui na descrição, dá uma passadinha lá e lê as minhas histórias também. Então bora pro nosso primeiro escritor aí, que é o nosso queridíssimo Machado de Assis. Joaquim Maria Machado de Assis nasceu de uma família simples no Morro do Livramento, no Rio de Janeiro, em 1839. Ele era neto de escravos libertos em um país onde a escravidão não foi totalmente abolida, mesmo 49 anos depois. Machado enfrentou muitos desafios por ser mestiço no século XIX. Dentre eles, acesso limitado à educação formal. Mas nada disso o impediu de estudar literatura. Ao trabalhar como tipógrafo, ele experimentou poemas, romances e peças de teatro. É frequentemente considerado o maior escritor da literatura brasileira e um dos mais importantes da literatura mundial. Foi um dos pioneiros do realismo no Brasil, adotando uma abordagem inovadora que combinava observação aguda da sociedade com uma análise psicológica profunda de seus personagens. Uma das características mais marcantes da obra de Machado de Assis é seu estilo único e suas técnicas narrativas inovadoras. Ele frequentemente empregava técnicas como a narrativa em primeira pessoa, a quebra da quarta parede e a ironia sutil para desafiar as expectativas do leitor e subverter convenções literárias.
Falando em Machado, em 2023 eu li o livro dele, Memórias Póstumas, de Brás Cubas, e tem um capítulo especial ali que me inspirou a escrever um dos contos, que é o Último Bater das Asas, que também está lá na Amazon. É muito incrível essa história dele, do Memórias Póstumas, tanto por aquela frase inicial, eu vou ler aqui para vocês. Ao verme que primeiro roeu as frias carnes do meu cadáver, dedico como saudosa lembrança estas memórias póstumas. É genial essa história, que é em primeira pessoa, e é muito interessante a gente observar como é contada essa história. Alguns anos antes também eu reli Dom Casmurro, que também é dele, do Machado, e fica aquela pergunta, né? Capitu, traiu ou não traiu? Né? Então é muito interessante ver essas coisas que perduram até hoje, né? Inclusive eu fiquei sabendo também, teve debates sobre essa questão de que eles pararam para analisar a história, para tentar saber mesmo se houve traição ou não. Então é muito interessante ver o quão genial ele foi para a forma como ele contou essa história, que chegou a provocar esses debates, né, acerca desse livro. Né? Então é muito interessante ver como ele deixa a dúvida. Né? Essa história também é em primeira pessoa, e aí tem sempre aquela dúvida, né? Porque em primeira pessoa a gente sabe que a pessoa, né, o personagem, ele pode estar contando a real verdade, mas ele também pode estar omitindo, mentindo, escondendo algumas coisas também, né? Esses dois livros eu li no formato digital, porque aqui o espaço onde eu moro é bem pequeno, então eu não tenho como ter tantos livros físicos. Mas eu tenho um dele aqui, que é O Alienista, que também é genial essa história, e eu vou ler aqui para vocês essa parte aqui de trás. Uma obra-prima humorística sobre a loucura e a sanidade. Quem é louco? Esta é a grande questão proposta neste livro. Conto extenso, quase uma novela, O Alienista é uma obra-prima da nossa literatura. Nessa narrativa, publicada pela primeira vez em 1882, conta a história do eminente doutor Simão Bacamarte. Dedicado, estudioso da mente humana, o médico decide construir a Casa Verde, um hospício para tratar os doentes mentais na pequena cidade de Itaguaí. Com um estilo realista e fantástico, a um só tempo, Machado conduz uma história surpreendente e mostra ao leitor que tudo é relativo e que a normalidade nem sempre é aquilo que a ciência e os fatos atestam de forma absoluta. Em O Alienista está presente todo o gênio, a ironia e o magistral estilo do maior nome da prosa brasileira. Vale muito a pena ler. E vamos para os próximos. Mário de Andrade. Mário Raul de Moraes Andrade nasceu em São Paulo em 1893. Desde cedo fez aulas de piano e escreveu poesias, mas sem a intenção de transformar a escrita em profissão. Um tremor nas mãos atrapalhou a prática do piano, fazendo com que Andrade considerasse as aulas de música. Ficou conhecido na literatura por ter participado da fundação do modernismo brasileiro. Foi um dos principais nomes da Semana de Arte Moderna de 1922. Integrava junto de Tarsila do Amaral, Anita Malfatti, Oswald de Andrade e Menotti Del Pitta, o Grupo dos Cinco. Ajudou a organizar o evento, que aconteceu entre os dias 11 e 18 de fevereiro de 1922, no Teatro Municipal de São Paulo. No mesmo ano, publicou um livro de poemas que marca o princípio do movimento modernista, que foi Pauliceia Desvairada. Nas primeiras obras de Andrade é possível perceber a influência do que acontecia na Europa, como o futurismo, o dadaísmo e o expressionismo. Algumas obras apresentam características mais calmas e intimistas, enquanto outras trazem a política e as críticas para o debate.
É importante ainda perceber o uso do coloquialismo na linguagem, em oposição a um formalismo mais acentuado do parnasianismo. Mário de Andrade é muito conhecido por quebrar esse padrão estético, né? Então ele usa bastante disso que eu falei, né? O coloquialismo, muitas gírias, né? E isso acaba se aproximando, né, do leitor. E a gente pode perceber isso no livro dele, Macunaíma, que traz muito dessas quebras de padrões, e me surpreendeu positivamente essa história. Eu recomendo muito para você ler, e ele traz muitas palavras diferentes nessa história, e ele também brinca com essa questão do narrador, que tem hora que ele sai de terceira pessoa e vai para primeira. Então é muito interessante a gente ler e observar como acontecem essas mudanças. Em Paulicéia Desvairada, que eu reli recentemente, também ele traz muito dessas coisas de quebra de estética. São vários poemas que ele brinca bastante com as palavras. Aliás, ele sabe muito bem quais palavras usar e que ajuda a criar essas imagens mentais. Então é muito interessante essa história também. E vamos falar de escritoras brasileiras também. Temos aqui Clarice Lispector, que tem um porém, ela nasceu na Ucrânia, mas ela cresceu aqui no Brasil. Foi uma das maiores escritoras da literatura brasileira. Nascida na Ucrânia em 1920, chegou ao Brasil ainda bebê com sua família de origem judaica, que fugia das perseguições no leste europeu. Cresceu em Recife e mais tarde mudou-se para o Rio de Janeiro, onde consolidou sua carreira literária e jornalística. Conhecida por sua personalidade introspectiva e seu olhar mais sensível sobre o mundo, Clarice transformava temas simples como o cotidiano e os sentimentos humanos em profundas reflexões sobre a existência. Clarice revolucionou a literatura brasileira ao dar voz à subjetividade feminina e aos conflitos internos do ser humano. Ela abriu caminhos para uma escrita de fluxo de pensamento mais livre, íntima e reflexiva, inspirando gerações de escritores e escritoras. Sua obra também representa uma transição importante na literatura nacional, do regionalismo para o existencialismo, mostrando que a literatura brasileira podia explorar não apenas o social, mas também o psicológico e o espiritual. Ela é uma das escritoras que está na minha lista de releituras de histórias, porque faz muito tempo que eu não leio uma história dela e eu já coloquei lá na minha listinha. Mas ela é muito conhecida por essas histórias que são mais profundas, internas, psicológicas, e vale muito a pena a gente ler, para a gente trazer também essas questões para as nossas histórias. Quando a gente for contar as nossas histórias, já anota aí na tua listinha de releituras as duas obras que eu vou passar aqui dela, que também já estão na minha lista de releituras, que é A Hora da Estrela e Laços de Família. Vamos para a próxima escritora brasileira, Cecília Meirelles. Nasceu em 7 de novembro de 1901, no Rio de Janeiro. Desde muito cedo enfrentou perdas significativas, incluindo a morte precoce de seus pais. Criada pela avó materna, Cecília desenvolveu um forte interesse por literatura e educação, que se tornaram pilares fundamentais em sua vida. Os temas centrais da obra de Cecília incluem espiritualidade, a efemeridade da vida, a solidão, o tempo e a busca pela transcendência. Seu estilo literário é marcado por uma linguagem refinada, musicalidade intensa e simbolismo poético, elementos que a inserem no contexto do simbolismo e do modernismo, mas com uma voz própria e singular. Cecília explora a introspecção e o universo interior, construindo imagens delicadas e reflexivas que revelam sua preocupação com a condição humana e o mistério da existência. Sua poesia transcende o tempo e o espaço, conferindo-lhe um caráter universal e atemporal. Essa habilidade de criar versos
que dialogam com diversas gerações é uma das marcas mais distintas de sua obra. Nas obras dela tem muito daquela coisa nas entrelinhas, no silêncio, que traz muito significado. Então é muito interessante quando a gente estiver lendo as histórias dela, relendo as histórias dela, a gente observar que aquele momento de pausa e as frases, né, tem muito mais profundidade do que só aquilo que está nas palavras, né? E o livro dela que eu trago aqui é O Romanceiro da Inconfidência, que é um livro de poemas, mas que nesses poemas ela vai contando a história. E é muito interessante ver a forma como ela traz voz a esses personagens. Bom, eu trouxe até agora 4 escritores brasileiros que para mim são grande referência. E agora eu vou trazer mais alguns outros, mas eu não vou falar muitas coisas, até para esse vídeo não ficar muito longo. Mas já anota aí na tua listinha de releituras o nome desses autores e essas obras deles que eu vou passar também. Anota aí. Aloysio de Azevedo e sua obra O Cortiço, Raquel de Queiroz e sua obra O 15, Graciliano Ramos e seu livro Vidas Secas, Nelson Rodrigues e seu livro Vestido de Noiva, Guimarães Rosa e sua obra O Grande Sertão Veredas, Érico Veríssimo e seu livro Incidente em Antares, José de Alencar em seu livro O Guarani e Iracema também. E também para finalizar esse vídeo eu trouxe alguns autores e escritores brasileiros mais contemporâneos, dei uma pesquisada aqui. Alguns eu já conheço, ainda não li algumas obras deles, mas também já está na minha lista para ler e fica aqui também como indicação para vocês também. Então temos aqui a Conceição Evaristo, que é muito bem falada, muito bem elogiada, escritora que se destaca por sua escrita poderosa que traz à tona a experiência da mulher negra e marginalizada no Brasil. É criadora do conceito de escrevivência, que mistura a vivência com a escrita. E aí a obra dela aqui, Olhos d'Água. Próximo escritor, Itamar Vieira Júnior, com seu romance Torto Arado, que venceu o prêmio Jabuti em 2020 e se tornou uma das maiores vozes da literatura contemporânea. O livro aborda a questão da terra e a herança da escravidão no sertão da Bahia. Próximo escritor, Milton Atom, premiado escritor manauara. Sua obra retrata as complexidades da vida na região amazônica, a dinâmica familiar e o choque de culturas. Sua obra, Dois Irmãos. Próxima, Lígia Fagundes Telles, mestra do conto e do romance. Sua escrita explora o universo feminino e a introspecção de seus personagens, com uma prosa elegante e cheia de tensão. Sua obra, As Meninas. Próximo, Raduan Nassar. Embora tenha uma obra relativamente curta, seus livros como Lavoura Arcaica são considerados referências por sua prosa densa, poética e de profunda reflexão sobre a família e o poder. Então eu trouxe aqui para vocês alguns escritores brasileiros que para mim são grandes referências e que também possam ser aí provocação e inspiração para vocês, como referências também para vocês lerem e aprenderem com eles e tentar lapidar e melhorar a forma como vocês vão contar as histórias de vocês também. E se você gostou desse vídeo, deixa uma curtida, deixa um comentário também sobre algum outro grande escritor ou escritora brasileira que vale a pena muita gente ler e aprender muito com esses escritores. Deixa aqui embaixo nos comentários e assim a gente vai criando uma rede gigante de grandes referências para gente que está escrevendo e quer estar sempre buscando melhorar a nossa forma de contar as nossas histórias. Lembrando também que eu deixo aqui embaixo na descrição um link das minhas obras na Amazon e também
algumas plataformas de leituras gratuitas. E nos vemos no próximo vídeo. A vida é o dever que nós trouxemos para fazer em casa. Quando se vê, já são 6 horas. Quando se vê, já é sexta-feira. Quando se vê, já é Natal. Quando se vê, já terminou o ano. Quando se vê, perdemos o amor da nossa vida. Quando se vê, passaram 50 anos. Agora é tarde demais para ser reprovado. Se me fosse dado um dia, outra oportunidade, eu nem olhava o relógio. Seguiria sempre em frente e iria jogando pelo caminho a casca dourada e inútil das horas. Seguraria o amor que está à minha frente e diria que o amo. E tem mais. Não deixe de fazer algo de que gosta devido à falta de tempo. Não deixe de ter pessoas ao seu lado por puro medo de ser feliz. A única falta que terá será desse tempo que, infelizmente, nunca mais voltará.